Fala galera, salve torcida tricolor, abrindo mais um pré-jogo aqui no canal do Lessa, sejam todos muito bem-vindos. 9h10 da noite, logo mais é dia de Flu, a bola rola no estádio Raulino de Oliveira para Volta Redonda e Fluminense. A partir de agora, tudo que você precisa saber sobre este confronto, que é uma partida importante. Está longe de ser um jogo decisivo, a gente sabe disso, mas é importante porque esse time precisa dar uma resposta para o torcedor, ainda mais depois de tudo que aconteceu no último domingo. O Fluminense vem de 2 tropeços do Campeonato Carioca e precisa apresentar uma boa atuação, uma atuação convincente, uma atuação que deixe o torcedor satisfeito, algo que ainda não aconteceu nesta temporada. Até para afastar qualquer tipo de desconfiança, para, de uma vez por todas, deixar para lá o que aconteceu no clássico contra o Botafogo. Mas para isso, já que os jogadores não deram uma resposta, não deram uma explicação sobre o ocorrido, chegou a hora de mostrar em campo que isso já faz parte do passado. No vídeo de ontem aqui no canal, aliás, nos 2 vídeos, quem não assistiu depois pode voltar aí e conferir, eu falei sobre o clima no CT Carlos Castilho. O clima já é bem melhor, a situação internamente foi contornada, e isso mexeu com o brilho dos jogadores. Pelo que eu pude apurar, os jogadores foram para a Volta Redonda com esse espírito de que, bom, precisamos mudar a postura, precisamos apresentar algo diferente, precisamos recuperar aquela força, aquela dedicação, aquela raça, a vontade, a vibração acima de qualquer coisa que foi tão constante no Fluminense 2022, que fez um grande campeonato brasileiro. Então hoje, tão importante quanto um bom desempenho técnico, a gente espera que essa equipe possa voltar a demonstrar aquela sede pela vitória, aquela vontade de brigar por cada bola, de ir e voltar com a mesma dedicação, o mesmo empenho. É esse o Fluminense que o torcedor quer ver. É essa a principal resposta que o torcedor aguarda desse time. Porque, tudo bem, estamos na Taça Guanabara, agora é tudo tranquilo, mas daqui a pouco o bicho vai começar a pegar. Libertadores está um pouco distante ainda, mas vai chegar esse momento, fase final do Campeonato Carioca, então a gente quer, evidentemente, e eu acho que já chegou a hora da gente cobrar também um melhor desempenho coletivo e individual de alguns jogadores que ainda não entregaram nem perto daquele desempenho que a gente espera para este ano. Bom, Fluminense e Volta Redonda já se enfrentaram em 81 oportunidades, com 53 vitórias do Flu, 14 empates e 14 derrotas. Então, assim, a vantagem é ampla do Fluminense. Só que nos últimos 4 jogos o Tricolor venceu apenas um, e justamente no ano passado, vitória por 3-0 no estádio Luso Brasileiro, gols de Nonato, Manuel e de quem? Dele mesmo, Calegari. Pô, parece até brincadeira, né? Mas ele mesmo, Calegari, fez um dos gols naquela partida. Vamos relembrar rapidinho. Muito bem, então vamos à provável escalação do Fluminense, que pode ter novidades para o jogo de hoje. O técnico Fernando Diniz parece que finalmente vai atender nossas preces. Não sei se nossas, de todos, mas a minha pelo menos, e de alguns torcedores que queriam ver a mesclagem desse time. Eu venho falando sobre isso, principalmente nos últimos dias, venho falando muito sobre isso. Eu queria ver o Keno começando como titular ao lado do Ganso, do Arias, do Cano. Eu queria ver o Lima também começando nesse time titular. O Jorge, que chegou para ser o dono da posição na lateral esquerda, mas que até agora não apresentou condições para isso. E parece que pelo menos 2 dessas mudanças vão acontecer. Ontem, desde terça-feira, na verdade, eu já vinha afirmando que o Fluminense iria com o time principal, o time titular, para esse jogo diante do Volta Redonda. E isso vai acontecer, essa informação já está confirmada, resta saber se essas mudanças de fato vão ocorrer. A entrada do Keno no lugar do Iago e também do Jorge na lateral esquerda.
provável escalação do Fluminense, essas mudanças, essas duas possibilidades, também foram informadas pelo GE. Globo, publicou um pouco mais cedo ontem. O Fluminense deve ir a campo com Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manuel e Jorge. No meio, André, Martinelli, Ganso, com Keno, John Arias e Germán Cano. Deve ser esse o Fluminense. E aí a entrada do Jorge na lateral esquerda, bom, a gente pode tirar algumas conclusões daí da saída do Calegari. É uma espécie de punição pelo que ele fez, por ter assumido aquela responsabilidade, batido o pênalti perdido, né, uma quebra de hierarquia, é uma espécie de punição, ou é só porque ele não está com a cabeça boa? Porque isso é informação, né? O Calegari realmente está muito mal diante de tudo que aconteceu no último domingo no Clássico. Ele ainda de fato não está recuperado, não está falando com algumas pessoas que são próximas a ele. Enfim, aquilo tudo teve um peso muito, muito grande para esse momento. Então, talvez para poupar o jogador, por ele não estar com a cabeça boa, o Diniz vá tirá-lo do time. Isso, de fato, essa opção só pode ser confirmada pelo próprio treinador e pelo Eduardo Barros, que vai ser o responsável por comandar o time. A entrada do Keno no lugar do Iago, bom, isso aí é uma coisa que a gente vem pedindo já há muito tempo. O Iago, ele não está bem fazendo essa função, não é a dele, né? Quando o Iago tem que ir para frente para porque nessa posição, nessa função, o Iago participa de momentos cruciais da construção ou da finalização das jogadas, e ele acaba fazendo muito mal, ele tem dificuldade para fazer isso, ele acaba cometendo muitos erros. O Iago tem que jogar um pouco mais atrás, no máximo fazendo função do Martinelli, às vezes um pouco mais recuado. Quando ele sai, abrindo pelas pontas, pisando na área o tempo inteiro, ele acaba errando muito. E isso, na minha opinião, estava expondo o Iago. Estava queimando o jogador, que está longe de ser esse jogador horroroso que muita gente pinta. É um jogador que eu sempre achei útil, mas que nessa função está realmente complicado. Então o Keno entra para ser o cara aberto pelo lado esquerdo, para ser um homem de velocidade, um homem de 1 contra 1, jogador que já fez boas partidas, entrou bem em algumas oportunidades, e a gente vai ter a chance de realmente se confirmar essa mudança, de observar o Keno atuando desde o início. Então, assim, já gera uma expectativa de finalmente a gente ver o time titular tendo uma sequência, apesar de que, né, o rodízio tende a continuar. Principalmente se o Fluminense vencer o jogo hoje, a tendência é de que contra o Audax seja a equipe reserva, mas isso enfim, não dá para cravar porque as coisas podem mudar até lá. Mas a tendência, pelo menos, é essa. Agora, como o Fluminense vai se comportar em campo? Como esse time vai atuar com essas mudanças, se forem confirmadas? E para isso, para uma análise tática do que a gente pode esperar desse Flu contra o Volta Redonda, eu chamo Alexandre Vasconcelos, meu amigo Alexandre Vasconcelos, comentarista aqui do canal do Lessa, para falar um pouquinho sobre as opções táticas aí que o Fluminense terá para esse jogo. Valeu, Vitor Lessa, valeu, amigas e amigos tricolores, Alexandre Vasconcelos aqui de novo. Vamos analisar a possível escalação do Fluminense para a partida desta quinta-feira contra o Volta Redonda, lá na Cidade do Aço. A gente vê o desenho da escalação que está sendo tradicional, como o time A, com Calegari e Iago Felipe em campo, mas para esse jogo há a possibilidade de duas mudanças que muitos tricolores já pediam nas redes. A primeira é de Keno no lugar de Iago Felipe pela esquerda, fazendo o lado esquerdo ser mais agressivo, e Jorge pela lateral esquerda no lugar de Calegari. Isso muda bastante a maneira da equipe jogar, principalmente na fase ofensiva. Vamos olhar agora. A gente já tem aquele famoso bololô que a gente costuma fazer em um dos lados dos campos, em um dos lados do campo. Aqui a gente vê claramente no lado oposto, a gente consegue, quando a bola está no lado esquerdo, criar uma opção de virada de jogo para pegar o extremo oposto, no caso aqui o Arias, em condição de 1 para 1 contra a defesa adversária, apoiado pelo Samuel Xavier, lateral direito, entrando por dentro. Muitas vezes eles trocam de posição, quando é o caso de Samuel e Arias aqui. Eles trocam de posição quando é o caso de Samuel e Arias aqui. E o Keno fazendo o extremo oposto agressivo, o extremo agressivo no lado da bola. E esse desenho dá a possibilidade de fazer com a igual agressividade, ou até mais, do lado direito, com a bola concentrada com Ganso, Samuel Xavier, Arias e Martinelli fazendo a construção ali pela direita, o Cano sempre encostando para tentar aproveitar uma enfiada de bola ou ajudar na construção, e no lado oposto, na esquerda agora, Jorge e Keno geralmente mais aberto. A gente não deve ver tanto revezamento
do Keno com o Jorge para ver quem é o mais extremo de agressão, como a gente veria no lado direito com Arias e Samuel Xavier. Aqui o Keno no extremo, o Arias no extremo da bola. E defensivamente é interessante ver como é que esse time vai se comportar. Baseado nas entradas em campo, não com essa escalação exatamente, mas com as duas peças que a gente está falando, a gente vai ver muito o Keno fechando como se fosse o segundo homem de uma linha de 4 na frente da defesa, ou até mesmo entrando para fazer uma linha de 5 em alguns momentos de alta pressão. Pela esquerda, bem perto do Jorge, quando a bola estiver daquele lado, obviamente. E do lado direito, esse padrão que muita gente já notou, mas é sempre bom reparar. Se você não notou, me diga e volta aqui nos comentários para dizer se você notar no próximo jogo. O Cano fazendo esse papel de fechar o lado direito junto com o Arias. O Arias geralmente dá o combate um pouco mais pelo meio e o Cano acaba fazendo essa dupla de fechamento de lateral junto com o Samuel Xavier. É muito impressionante como o Cano consegue fazer isso nesse time do Fluminense. É isso que a gente espera em campo e você vai dar a sua opinião agora nos comentários sobre o que você espera em termos de desempenho, em termos de efetividade desse time. Beleza? A gente se vê. Boa sorte pro Flusão nesse jogo. Valeu, Alexandre. Um abraço, meu amigo. Tá aí, portanto, Alexandre Vasconcelos trazendo detalhes táticos desse time do Fluminense. E agora a gente vai falar sobre o Eduardo Barros, que vai comandar o time à beira do gramado. A gente lembra que o Fernando Diniz está suspenso. Por isso, o auxiliar Eduardo Barros será o responsável por comandar o time ali na beira do campo. E ele fala como que vai ser, como que foi essa preparação e como ele vai conduzir esse time na ausência do técnico Fernando Diniz. Um trabalho de ajustes para a gente corrigir aquilo que a gente precisa corrigir na nossa própria equipe, além de se preparar bem para enfrentar a forte equipe do Volta Redonda. Apesar dele não estar à frente da área técnica durante o jogo, toda a condução até o jogo é dele. Então, o meu papel ali vai ser uma extensão de tudo que foi conduzido até o jogo para que a gente faça uma grande partida. Bom, esse confronto é direto porque o Volta Redonda é vice-líder do Campeonato Carioca, vale ressaltar isso. É o melhor dos pequenos, é o melhor dos que eu vi atuar. É uma equipe qualificada, tem bons jogadores, não por acaso está na segunda posição. E é bom ficar atento com o Lelê, um jogador que já está negociado, não, mas está negociando com o Vasco, o atacante Lelê, artilheiro do campeonato até aqui, com 6 gols. Esse cara não é de bobeira. Acho que o Fluminense terá um jogo bastante difícil, duro contra o Volta Redonda. A tendência é essa, a não ser que o Fluminense faça um grande jogo. Mas se entrar do jeito que entrou nessas últimas partidas, vai ter dificuldade. Aliás, tudo que aconteceu no domingo, aquele episódio, serviu também para ligar o sinal de alerta. É preciso deixar esse comodismo, essa certa soberba que a gente vem observando. Claro, ninguém vai admitir isso. E eu acredito que seja até algo inconsciente. Mas é preciso deixar isso de lado, respeitar o adversário e voltar a jogar com a intensidade que a gente espera. Porque se não for assim, vai ter dificuldades contra esse time do Volta Redonda. E para ir fechando esse pré-jogo aqui, vamos falar da arbitragem. O árbitro será o Wagner do Nascimento Magalhães, auxiliado pelo Luiz Cláudio Regazzoni e a Thaís Marques Fonseca. Bom, Wagner Nascimento Magalhães é um grande árbitro, excelente árbitro, longe disso, né? Não sou nenhum fã do Wagner Nascimento Magalhães, mas, assim, é um árbitro dos mais experientes no quadro da FERJ e também é um árbitro que apita o Campeonato Brasileiro, já apitou Sul-Americana, então, assim, é um árbitro em tese mais qualificado. Tudo bem que não é grandes coisas falar isso dentro do Campeonato Carioca, porque o nível de arbitragem é péssimo, é muito ruim. Então, tomara que a gente não tenha problemas hoje com Wagner Nascimento Magalhães. Pelo amor de Deus. Luiz Cláudio Regazzoni também é um auxiliar muito experiente. Enfim, que eles possam ter uma atuação decente, no mínimo, e que não atrapalhe os times em campo. Ele já apitou 27 jogos do Fluminense com 14 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. Foi ele que apitou, inclusive, o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca do ano passado. Vitória do Fluminense por 2-0 com 2 gols de Germancano. É isso, mais 9h10, então, portanto, a bola rola lá no estádio Raulino de Oliveira, transmissão pela TV Band e também pelo Futebol Globo CBN. Quem não quiser acompanhar pela TV ou quem estiver em movimento, estarei como sempre com a equipe do Futebol Globo CBN no YouTube da CBN. Você confere a transmissão em áudio e também na Dali, com imagens, hein? Com imagens na Dali, eu vou deixar aqui, ó, na descrição do vídeo. Se você ainda não fez seu cadastro na Dali, faz lá para dar esse apoio a gente. Tenho certeza que vocês vão curtir demais a transmissão com a narração de Daniel Kaiser,
comentários de Alexandre Vasconcelos e Renan Reis, o Laranja Tricolor. Transmissão super especial e com imagens para vocês. E depois, claro, pós-jogo, aqui no canal do Lessa, com toda a análise dessa partida entre Volta Redonda e Fluminense. E tomara, né, agora, depois de 2 jogos, com uma vitória do Tricolor. Beleza, pessoal? Mais tarde a gente se encontra. Tamo junto, um abraço.